Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Pastor Maurício, nessa manhã, ele pensou que ia pregar num congresso de jovens, mas aí ele se deu conta que o congresso era de irmãos. Então ele está lá em Seattle, em Washington, numa igreja muito preciosa que eu estive lá, que eu conheci, pregando no congresso. Então tem gente que respira aliviada. Hoje o pastor não está aqui para me chamar a atenção, mas não esquenta não. Ele deixou ao meu encargo transmitir a boa palavra do Senhor nessa manhã, e durante a semana toda meu coração ficava pulando, porque desde que começou esse ano, já antes, no final do ano, eu falei, Deus, qual seria, que versículo o Senhor me daria para nortear a minha vida em 2018? Porque os irmãos sabem, quando nós não fazemos planejamento, quando nós não pensamos, qualquer coisa é coisa, qualquer caminho é caminho, qualquer situação é situação. Entretanto, quando nós somos dirigidos, quando nós somos guiados, quando nós temos propósitos, quando nós temos pontos e passos a seguir, parece que a coisa fica mais fácil de ser delineada. Ninguém acorda como um passarinho. E eu, durante o mês de janeiro, meu aniversário foi logo no começo, aí eu passei os outros dias pensando, a Bíblia fala que o Senhor cuida do pardal, né, que para nós lá no Brasil tem de monte, e é símbolo de nada, né? Igual cachorro vira-lata, pardal. Tem em todo lugar, a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas está sempre ali. Não canta bonito, não tem beleza, mas é o pardal. O fato dele estar por ali nas árvores já nos alegra, fala, puxa vida, não vivo num lugar tão acre, num lugar tão sem vida que não tenha nem passarinho. Então, eu fiquei pensando, mas se um passarinho é cuidado por Deus, qual a graça de nós sermos seres humanos, ficarmos preocupados com o trabalho, com comida todos os dias? Por que o Senhor não nos dá essa despreocupação com a vida? E eu passei o mês de janeiro inteirinho, continuo sem resposta. Não sei por que nós nos preocupamos, nos atribulamos, nos afadigamos, ansiamos, desejamos e não conseguimos ter esse sossego que a palavra pede. Então, no meu coração, eu falei, tá aí, vou começar a pensar sobre isso. E comecei a ler alguns livros, visto que nós entramos esse ano na leitura da Bíblia para o ano, como igreja, tentando ler em comunidade a Bíblia durante um ano. Nós vamos lê-la inteira, se os irmãos abraçarem o projeto. Se não abraçarem, ainda está em tempo. Se você começar hoje, você vai acabar em fevereiro do ano seguinte, mas vai acabar. Mas desde já eu convido, vem conosco nessa caminhada. E aí, lendo alguns livros, eu criei coragem, comecei a reler alguns livros esse ano também, e eles fazem muito bem, porque eles oxigenam o coração, eles oxigenam a alma. Muito obrigado. Eles oxigenam a nossa mente, a gente começa a pensar e expandir e viajar. Então, a leitura da Bíblia fez com que, de certa forma, eu voltasse a ser impulsionado a ler alguns bons livros. E, curiosamente, alguns livros que eu li, as primeiras partes, eu já li 2, estou no 3º, e me pego deles falando sobre repensar a vida. Há uma música para os cariocas, acho que ele é carioca, né, pastor? Vizinho do pastor Marco, que ele diz aquela célebre frase, deixa a vida me levar, não canta, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E por causa de alguns acontecimentos, de mortes, de guerra, ou então de situações mal resolvidas, eu ouvia no Brasil uma expressão que eu não conhecia, que é exatamente essa. E segue a vida, e segue a vida, e a vida segue. E eu então fiquei pensando, e a vida segue, e segue a vida, e a vida segue. E não me veio um outro texto, senão um que eu vou passar bem rapidinho aqui, 2 Crônicas, capítulo 21, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, famoso. E quando os irmãos lerem a Bíblia no plano, se é que não leram, os irmãos vão entender melhor esse texto, mas eu não vou discorrer 100% sobre ele, porque eu gostaria de chegar exatamente na parte. 2 Crônicas 21:20, que é o que me importa. Mas o versículo 1 diz assim, só para situar, descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles, os pais deles, no caso o pai dele foi Asa,
na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Aí o versículo 20 vem o que interessa. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E aí agora é o que é. Deixa a vida me levar. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Vamos orar uma vez mais? Pai amado, nós pedimos graça, nós pedimos, Senhor, vida, nós pedimos virtude, mas nós também te pedimos, ó Deus, sabedoria, para que nós possamos compreender os teus propósitos, os teus projetos, as tuas vontades, e assim nós não colidirmos, ó Deus, não batermos a cabeça contra o teu planejamento, porque ele é bom. O Senhor tem os melhores sentimentos, desejos, propósitos a nosso respeito, e que nessa manhã, Senhor, haja um pouco mais de claridade acerca disso. Nós pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Então, deixa a vida me levar, vida leva eu, era e é o mote de muitas pessoas que não se preocupam o que fazem nessa vida, o que farão desta vida, mas é certo que não vão levar nada dessa vida. E esse texto, já correndo, esse texto especificamente fala de um rei que era filho de um homem bom, rei Josafá, que era neto de um homem tão excelente quanto o rei Asa, que promoveu uma mudança em Israel, e ele tinha dentro de casa o exemplo, ele tinha dentro de casa uma educação formal, religiosa, ele tinha dentro de casa todo o preparo para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa, no mínimo, regular. Mas a Bíblia fala que, de certa forma, esse rei se tornou uma fera. Esse rei ficou com a cabeça mudada. 32 anos, ele era jovem. 32 anos, para quem tinha aquela expectativa de vida de 100 e tantos anos, 32 anos era um menino. Aqui eu sei que vários já chegaram aos 18, ainda nem sonham com os 32. Eu já passei de largo por eles, pelos 32. 32 acho que eu tenho só de evangelho agora. Então esse rei começa a reinar com 32 anos, e se fosse um presidente, ele em 2 mandatos se autodestrói. Em 8 anos ele consegue fazer o que o seu pai e o seu avô haviam edificado, ele consegue fazer a destruição de tudo aquilo. Ele leva o povo à imoralidade, ele leva o povo à idolatria, ele se torna uma pessoa cruel, manda matar seus irmãos, ele manda matar qualquer opositor, ele se torna um assassino incontido, e de repente ele recebe uma carta de um profeta, usado por Deus, claro, e nessa carta o Senhor fala para ele diretamente, não quis nem falar com ele, mandou uma carta e disse: olha, rei, você vai sofrer nos seus últimos dias de morte, não vai ser muito tempo, você vai sofrer e vai morrer, e as suas entranhas vão ser expostas. Então a Bíblia fala, isso não é uma história porque ela dá data, dá nome, dá lugar. Se você perguntar para um judeu, ele vai confirmar que esse senhor existiu, rei Jorão ou Jeorão existiu, e ele sofreu, quando estava perto dos seus 40 anos, vários meses dessa enfermidade, que hoje em dia alguns arqueólogos dizem que foi alguma bactéria mortal que acometeu. Então sua carne se abriu, ficou exposto, não cicatrizava. Então imagina a dor, o sentimento que havia nesse homem antes de morrer. E quando ele morreu, foi uma festa. A Bíblia fala que as pessoas disseram, foi sem deixar nenhuma saudade. Aquela expressão que nós dizemos, já foi tarde. E eu me lembro, ou pelo menos eu penso que na Bíblia só houve, junto com Jeorão, mais 2 pessoas terríveis assim que entraram para a história como pessoas que não deviam ter nem entrado para a história. Judas andou com Jesus, caminhou com Jesus, aprendeu de Jesus, ouviu os milagres de Jesus, era um dos nomes mais populares naquele tempo em que ele nasceu. Havia muitos Judas. Depois do evento Judas, da traição de Jesus, não só os israelitas, mas nem a cristandade coloca o nome de Judas. Eu até hoje não conheci nenhum Judas, tirando os que se malha no poste, eu nunca conheci nenhuma figura física humana chamada Judas. Então, Judas, Jeorão, e tivemos também o tal do Pilatos, que no credo evangélico diz, trouxe ele como um homem omisso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu de virgem, e Pôncio Pilatos,
Um homem que é tido na história como omisso, como fraco, como mimado. Então, essas 3 figuras na Bíblia, você quando analisa, quando pensa, fala, não fizeram falta nenhuma, não fariam falta nenhuma. E baseado nisso, sobre o que nós temos, o que dirão de nós quando nós morrermos, me vieram várias perguntas e que certamente poucas respostas nós teremos se nós não estivermos em Deus. Porque hoje em dia eles dizem que nós vamos viver um pouquinho mais. Nós não, porque eu já nem me incluo nisso. Mas tem um gráfico, acho que está no slide 2, ele mostra que quem nasceu em 1940 tinha uma expectativa, tinha uma expectativa de viver mais 45 anos, na média, viver um pouquinho mais. Quem aqui nasceu na década de 60, a expectativa era passar dos 50 anos. Olha como já foi crescendo. Quem nasceu ali pelos anos de 1970, a estimativa era de que se chegasse até uns 58 anos. Então, a média era de mais ou menos 4 a 5 anos, estava aumentando a cada 10 anos. Já no ano 2000, para quem nasceu no ano 2000, a estimativa de vida é de 70 anos. Não quer dizer que eu nasci em 2000, eu vou morrer com 2070. Não. As pessoas que nasceram no ano 2000, 2001, 2002, têm uma estimativa de vida de 70 anos. Só que quem nasce de agora para frente, 2016, 2018, já está com uma estimativa alta, de 75 aqui nesse gráfico, mas só que eu já tinha ouvido que eles estão aproximando a data para mais ou menos 120 anos. Então, olha que beleza. As nossas crianças, provavelmente alguns netos aqui, pastor Vanderlei, eles vão viver 120 anos. Olha que beleza de vida, se tiverem uma vida com qualidade, óbvio. Isso é o progresso da ciência, isso é o que eles dizem. Mas a Bíblia fala que, né, o homem, a média é 70 anos, que passar disso é enfado e canseira. É lógico que a Bíblia tem razão, porque ela fala, olha, dentro do limite, dentro daquilo que o homem é usado, dentro daquilo que o homem faz, 70 anos está de bom tamanho, mas se passar, a Bíblia não está errada, porque há um limitador, há um número razoável de vida, e o que passa disso sim se torna enfado, canseira, porque imagina você enterrar seus pais, você enterrar seus amigos, você enterrar sua mãe, você enterrar... De repente, você já não tem mais nenhuma referência de amigos, as pessoas que eram da sua época, do seu tempo, morreram. E ontem eu estava olhando de manhã uma propaganda que falava de algumas músicas da década de 60. Eu não nasci em 60, mas elas fizeram sucesso e vieram repercutindo. Tanto que há uma rádio, certo? A 105.5, que ela toca músicas da década de 60, da década de 50, da década de 70, eu acho que até 80. Entre 50 e 80, ela toca música nesses 30 anos. Mas isso só é importante para quem viveu nesse tempo. Quem não conhece, fala, que música legal, foi sucesso, foi, Elvis Presley, Então, quem viveu, mas daqui a um tempo, essas pessoas morrem e essas músicas não farão sentido algum, porque nós não ouvimos músicas de 1800 e tanto, nós não ouvimos mais ópera, que era a música do tempo e da época, porque os tempos mudaram, os tempos avançaram, e o homem também avança, e um dia ele morre. Dizem que quando nós viemos à vida, nós precisamos de 2 pessoas para vir à vida, não é? Que você está lá tranquilo, de bem com a vida, alguém te bate, tendo saído, alguém te bate, você aí chora, mas você respira. E aí, a partir daí é o que se tem chamado de vida. Quando chega o dia da morte, precisamos de no mínimo 4 pessoas. 4 pessoas. Nasceu com 2, mas precisa de 4 para carregar o caixão. E assim como quando nasceu fez, agora no último dia faz, e não mais. Então, o que eu diria é assim, dicas para você passar por essa vida sem ser notado. Você quer que as pessoas digam a mesma coisa de você também, digam de mim, olha, já foi tarde, não faz falta nenhuma. Olha só, eu coloquei alguns pontos aqui, discuta bastante, brigue, exija os seus direitos, sabe, aquele que não perde para ninguém, pode mudar o slide. Exija os seus direitos, não perca disputas, ganhe sempre. Sabe aquela pessoa que não quer perder para ninguém, por nada, não importa o que, eu não perco, eu não quero. Crie confusão, barraco mesmo, isso mesmo, olha, se preciso, sai no braço. Não aceite ser derrotado, não aceite ser inferiorizado. Olha, se alguém te desrespeitar, primeiro os seus direitos, primeiro as suas conquistas, primeiro você. Fale o que está errado ao invés de emitir ações e noções de correção. Critique tudo.
Fale mal de tudo. Fale bastante mal. Diga, olha, eu não gosto, não concordo, eu não aceito, eu não quero, eu não vejo, eu não entendo, não é assim, não é isso, não é o que eu quero. Faça dessa maneira. 2, seja ausente. Afinal, ninguém é de ferro. Nós vivemos em dias em que está todo mundo cansado. Aí eu li esses dias no Facebook, ou ontem, alguém postou alguma coisa também desse tipo. E eu não fui no Facebook xeretar Facebook de ninguém. Fiquem tranquilos. Eu vi porque na hora que eu abri lá, que eu fui postar uma foto da Juju, apareceu, não sei de quem, que falava que uma mulher trabalhava com datilografia. Alguém aqui sabe o que é datilografia? Lição de casa. Se não, pergunte para o pai. E a mãe dizia que você não ia ser ninguém se não soubesse datilografia. Então tinha que ter o diploma de datilografia. Uma datilógrafa, uma mulher que batia na máquina de escrever, ela recebia 2 salários e vivia mal. Aí veio uma atualização. Essa mesma datilógrafa ganhou uma máquina elétrica, ganhava 2 salários e vivia mal. Aí atualizou mais ainda. Essa ex-datilógrafa de máquina manual e elétrica agora é uma digitadora. Continua ganhando 2 salários mínimos e vivendo mal e trabalhando 8 horas ou mais. 6 horas no caso de digitação. Mas entendo, o que eu entendi desse post foi de que, por mais que a vida melhore, algumas pessoas não melhoram, algumas pessoas não seguem a evolução e ficam lá na vida delas e acabam perdendo a vida. E a vida vai ficando para trás. Então, quando alguém se torna ausente, ela não pode criticar que ninguém a vê. Está ausente. É uma questão não é nem Newton, não é nenhuma questão de 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. É que você não está presente, você não vai fazer falta. Para Deus você faz falta. Mas eu estou dizendo de nós humanos para o dia do seu e do meu enterro. Ai, meu Deus, falando de morte de novo, é a segunda vez. Mas acontece que, por nós sermos tidos como Aristóteles disse, sermos seres racionais, o que nos deixa preocupados e o gato não, é que nós temos noção de que nós vamos um dia morrer. Com certeza, ninguém aqui vai ficar para a eternidade, a menos que Jesus volte e te arrebate. Mas caso contrário, todos nós vamos morrer. Os animais não têm essa noção de morte, por isso que eles vivem tranquilos. Eles vivem a sua vida normal, eles vivem a sua vida sem descambar para lado nenhum. Mas nós, seres humanos, nós sabemos que nós vamos morrer um dia. Então, ninguém é de ferro, a maior preocupação hoje em dia é o descanso. E se você pergunta para alguém, poxa vida, mas você não tem tempo para a família, não, tem que trabalhar, você não tem tempo para Deus. Não, mas acontece que agora eu tenho que surgir uma situação nova. Irmãos, sabe o que é tempo? Eu aprendi esses dias, tempo é prioridade, não é prioridades. Tempo é prioridade. Ah, mas eu não tenho tempo. Cai numa cama doente, recebe um laudo de câncer. Você vai arrumar tempo para consertar a sua vida. Ah, mas eu não tenho tempo para a minha família. Deixa um filho seu entrar nas drogas. Você vai arrumar tempo. Você vai encontrar prioridade. Você vai abrir a sua agenda. Existem pessoas que no Brasil a família está destruída, eles estão vindo para os Estados Unidos, porque eles falam, não, vamos tentar lá, longe de tudo, porque as drogas, a violência estão pegando algumas famílias e algumas vidas e algumas pessoas, elas falam, não, vamos para lá. Acha um tempo. Eu espero que nessa manhã ninguém aqui esteja tão assoberbado, seja tão estafado, que diga para mim, eu não tenho tempo. Cuidado que se você não tem tempo, a gente vai orar para Deus te dar um tempo. E aquela eterna ilustração que eu conto que eu ouvi de uma irmã. Havia uma irmã que dizia, eu preciso de férias, eu vou tirar férias, eu estou cansado porque Deus manda para lá, porque Deus manda para cá, porque Deus me manda orar, porque Deus me manda fazer. Irmã, até passou os anos e esqueci o nome dela. E de repente, a irmã que contou, ela disse que era amiga dela, falou, olha, até ela pedia tanto tempo, férias, queria férias, ela era uma bênção útil na casa do Senhor que caiu enferma. Ficou na cama, ninguém achava a doença dela, e aí um dia ela orando, Deus, o Senhor lembra que eu desde a minha mocidade tenho servido, e agora, olha, eu estou aqui enferma, ninguém acha nada, Deus, o que vai acontecer? O Senhor vai me levar? Aí disse que ela ouviu uma voz bem clara, você não queria tempo? Eu estou te dando tempo. Irmãos, nós não somos máquinas, eu não quero também aterrorizar ninguém aqui, dizendo que servir a Deus é impositivo, é um machado no seu pescoço, se você não fizer, você morre. Não, mas eu digo assim, não deixa a vida te levar. A vida que Deus nos dá é uma bênção e nós somos parceiros de Deus. Nós precisamos ser bênçãos para Deus. Então não se excuse, não se justifique
pela ausência em relação a tudo. Quem não é visto não é lembrado. Conhece essa frase? E nem cobrado. Não vai ser visto, não vai ser lembrado, também não vai ser cobrado. Não cria referências. Quem não vem não cria referência. Como é que eu vou indicar fulano se não dá mais? Não sei, não conheço. Não se envolve. Não gosta para justamente não ter que aparecer, ter que fazer, ter que ajudar. Eu não digo só na igreja, eu digo na sociedade. Tem gente que é incapaz de ver um papel no chão ou caixa caída no mercado. Não, tem quem faça. Se eu tirar, eu vou estar tirando trabalho de alguém. Passa por cima daquilo. Se você pode resolver uma situação, faça. Mas geralmente eu vejo que aqui na América nós não queremos nos envolver com nada. Eu não me envolvo. Se envolva. É importante que você se envolva para ser lembrado. Não participe. Não seja voluntário de absolutamente nada. Não ajude em escolas, não ajude na igreja, não ajude a pegar banco, no nosso caso aqui. Não ajude as irmãs, não ajude os irmãos. Não venha, não participe, fale mal, descambe, acabe. Não faça. Seja ausente mesmo. Tem todo o direito de não vir, de fazer uma peregrinação religiosa. Quando der vontade, eu vou. Quando eu quiser, eu vou. Não está criando referência para nós. Não vai fazer falta, entre aspas, porque se eu vejo hoje, não vejo daqui 5, 8, 15 semanas, como é que o dia que eu vir na rua eu vou me lembrar que vi? Irmãos, eu estou com uma cabeça já passada, me perdoem, mas eu não vou conseguir lembrar. Agora, quando nós criamos relacionamento, quando nós vemos, quando nós estamos presentes, quando eu tenho o telefonema, quando eu tenho o seu nome, quando eu me lembro do seu nome, isso de vocês também. Quando você se lembra da pessoa que está do seu lado, o nome, o telefone, é sinal que você estava presente. Eu tenho na minha lista de telefone, eu acho que mais ou menos uns 70 nomes. Para eu não esquecer mais o que eu estou fazendo. Olha, pastor Vanderlei, o pastor. Não, ele não, porque é fácil. Mas quando eu coloco uns nomes de pessoas, eu coloco mais ou menos irmã Paula, a cozinheira, a irmã Andréia, a dentista, a Mara, encontrei no mercado, o José, eu acho que ele fez a minha churrasqueira. Eu coloco coisas do lado para eu lembrar, porque eu já não estou lembrando, porque não fazem parte da minha vida. 3, você não quer ser lembrado? Seja desobediente, não se submeta. Vocês já viram que uma pessoa que não vai fazer falta é aquela pessoa espoleta, não está nem aí, está explosiva para todo mundo, vive no mundo dela, vive a realidade dela, vive a situação dela, ela é desobediente de pai, de mãe, ela não está nem aí com o patrão, com o colega, com o amigo, ela vive a vida dela orientada pelo nariz dela. Esse tipo de pessoa não vai fazer falta nenhuma o dia que morrer, por causa dessa atitude. Quem é que gosta de andar com gente desobediente? Me diga, seja sincero, levanta a mão, balança o pé. Não vou achar ninguém que goste de andar com gente desobediente, porque gente desobediente é gente sem sentimento. Gente desobediente é gente sem inteligência. A Bíblia recomenda que nós sejamos inteligentes, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos para com Deus agradecidos e sejamos atentos ao que Deus orienta. Quando você é desobediente para com Deus, para com seus pais, você não vai ser obediente a mim, você não vai ser obediente às leis, você não vai ser obediente a ninguém. Até diante do delegado, do juiz, vai querer pegar o juiz, porque é desobediente. O dia que morre, não faz falta nenhuma, não aceita palpites nem conselhos. Na minha vida mando eu. Não me vem falar, já estende a mão assim, né? Um pouco mais, se tivesse uma mão mais longa, elástica, já punha no peito e diria, nem tente falar. Eu sei que quando nós não somos chamados para conversar ou para falar, nós não temos por que nos meter, entre aspas. Mas a Bíblia fala que na multidão de conselhos, na multidão de conselheiros há sabedoria. Às vezes você se encontra numa situação tão difícil e a saída está tão clara, mas você não consegue ver. E você não aceita nenhum conselho, você não aceita nenhuma diretiva. Mas a orientação de Deus é que você mude esse seu jeito de ser e sua maneira de pensar e você se submeta. Sim, nós precisamos de ajuda, nós precisamos uns dos outros. Houve alguém que disse que esta vida é uma teia e nós somos um fio. E nós ainda não entendemos a nossa posição nessa teia que é a vida, nessa trama que é a vida. Você é importante para alguém. Nós somos importantes, nós somos um corpo. A Bíblia nos chama de corpo. Então o desobediente, ele não reconhece os erros, ele é soberano.
Pastor Marcos gosta dessa expressão, soberano, porque o soberano, ele não admite ser questionado. O soberano, ele sabe tudo. O soberano não erra, se engana. O soberano é aquele que falou e acima dele não tem mais ninguém. Então, através da fala, das atitudes, da decisão, dos caminhos que você toma, você se acha soberano, senhor do seu destino, senhor da sua vida. O dia que morre o soberano, o dia que morre desobediente, vai, com toda certeza, fazer falta para ninguém. Ai, meu Deus, que dureza. Depois, envie uma mensagem no nosso Facebook, pastor Maurício Fortes, Mancate lê também. 4, desconfiado. Se você não quer deixar saudade, seja desconfiado. Seja independente, não precise de ninguém. Humilhe, rebaixe, maltrate, fira. E não esteja nem aí. Vocês já viram quando nós recebemos telefonema errado de telemarketing? Meu Deus, que ódio quando essas pessoas... E nós estamos naquele fulgor, naquele fogo, naquele momento do trabalho, e de repente alguém liga, ai, você acabou de ganhar um pacote para um cruzeiro. Você vai para Cuba. E você, mira, minha irmã, como é que a senhora descobriu meu telefone? Eu estou trabalhando. Ou então alguém te oferece, olha, você é o número 1000 que acaba de ganhar $10 mil, se você desliga na hora, não é? E tem gente que vai mais além. Tem gente que ouve, depois que a pessoa fala, começa a brigar, começa a tripudiar. Irmãos, nós não precisamos ser assim. Se a menina do telemarketing, do outro lado, pudesse ouvir as nossas expressões e reações, crentes e não crentes, as nossas reações quando ela liga na tentativa de vender alguma coisa, ela diria, ô infeliz, eu vou bater na sua... Desligava o telefone. Há uns dias atrás, no fim do ano passado, não igual o Rodrigo, mas eu recebi um telefone de alguém me dando uma Mercedes. Pensa na alegria da pessoa do outro lado, você acaba de ganhar uma Mercedes, mas aquele sotaque inglês bem né, esquisito, para não dizer do Oriente. E aí, de repente, o rapaz falou, e eu estava com paciência aquele dia, e eu ouvi. Quando ele acabou, ele falou, agora eu vou precisar fazer algumas perguntas. O senhor gostaria dessa Mercedes? Eu falei, não, acho que o senhor não entendeu. O senhor gostaria dessa Mercedes? Eu falei de novo, não. Aí, então, pensa, antes da terceira pergunta, alguém virado no bicho que me falou um monte de palavrão pelo telefone e desligou na minha cara. Eu falei, ué, é ele que está me vendendo, ele que está me importunando, é ele que ia me dar uma Mercedes e recolheu a Mercedes de volta? Então, nós precisamos, irmãos, não maltratar, não rebaixar, não ferir ninguém. Pessoas que fazem assim vão sem deixar saudade nenhuma. Como vocês veem, hoje de manhã não estou pregando, estou refletindo com os irmãos. Seja companheiro da amargura e do rancor. Como tem gente que não esquece, né? Gosta de ser amargurada, gosta de ser rancorosa, está sempre de mau humor com tudo, o dia nunca está bom, nunca nada está bom. Seja assim, não vai fazer falta nenhuma o dia que se for. Busque ser famoso, busque ser uma celebridade. Ué, o que é ser famoso? Alguém que me conhece, eu quero ter um status, eu quero estar aí segurando o microfone, o pastor Juna me chama para cantar, mas me dá um lugar onde a câmera pega ali mais ou menos o meu melhor ângulo, me veja, olha, sou famoso, eu quero ser famoso. Irmãos, e há um professor que ele fala, mais importante do que ser famoso é ser importante. Porque o famoso não é importante para todo mundo. Agora, o importante é importante para alguém. Mas a gente chega lá, em função dessa fala dele, eu falei, tá aí. Tem gente querendo ser famoso. Não só pelo barraco, mas principalmente porque quer marcar a sua imagem. Mas, irmãos, no reino de Deus e diante das pessoas, ser famoso não é o que vale. Nós fazemos a pessoa famosa, não é ela que se faz, não é ela que se autopromove. Quando morre um famoso, ele morre igual o que não é famoso. E ele fica no mesmo lugar, no chão, imóvel. E a memória dele vai. Quantas pessoas famosas os irmãos já viram que morreram? Os irmãos já souberam que morreram. É básico, eu sei. Vai assistir o Oscar, tem lá 5 minutos só para falar dos que morreram. Todo ano, que morreram só esse ano, não morreram atrás. Morreram só esse ano. Qualquer show americano agora, eles homenageiam os mortos com muita justiça, com muita correção, os famosos, mas famoso também morre. Só que eu prefiro ser uma pessoa não famosa aos olhos do mundo, mas famoso para Deus. Eu gostaria e quero que Deus me veja. Agora, se as pessoas me veem, irmãos, isso não tem importância das pessoas me acharem ou me terem por famoso para que eu tenha o meu ego satisfeito, buscando
a aparência, o orgulho. Eu não quero ser famoso, irmãos. Não quero mesmo. Eu prefiro me esconder atrás de Jesus. Se há alguém que tem que ser famoso, se tem alguém que precisa ser conhecido, é Jesus. Ele é famoso e ele é importante. Ele é famoso, ele é importante. Ele muda realidades, ele muda histórias, ele muda destinos, ele muda situações. Jesus, ele é famoso. Isso 6 dicas rápidas, só para que você pense. Se eu morrer, eu vou deixar saudade. Se você não quiser deixar saudade, faça assim como eu disse nessas 6 primeiras. Agora, para nós, é importante que nós queremos deixar saudade no coração, na vida de alguém. Nós queremos ser lembrados por alguém, porque quando você não deixa saudade, a sua roupa é queimada, a sua casa é derrubada, a sua memória é jogada para lá, e a Bíblia fala que a memória do ímpio ela é destruída, ela é pulverizada, ela vai junto com as águas, não volta. Agora, o justo, a memória do justo, diz a palavra, ela é abençoada. A memória do justo é posta em memorial eterno. Sabe o que é isso? Jamais se esquecerá. Quantas pessoas Deus honrou e trouxe importância, dizendo, olha, você vai ser lembrado por toda a vida. A mulher que de repente quebra um cântaro de perfume, e Jesus fala, o que ela fez vai ser contada por muitas gerações. E nós estamos até hoje, quase 2000 e tantos anos, falando dessa mesma mulher que quebrou o cântaro, embora não tenha nome. Não era famosa para os de lá, mas se tornou uma pessoa imortal em memória a nós. Mas se você quer deixar saudade, deixe marcas que validem a sua existência. Olha, existiu, porque tem pessoas que parecem que foram sombra. Nós sentimos que estiveram presentes, mas não fizeram nenhuma diferença. Se você quer fazer diferença, inspire pessoas que busquem o seu exemplo. Chega de achar e dizer, não, olha, eu não sou exemplo para ninguém, eu sou pecador, eu sou o menor, ai de mim. Ok, na humildade você assim o diga, mas só que há um encargo sobre nós, povo de Deus, há um encargo sobre nós, homens e mulheres que receberam a Jesus, de fazermos a diferença na vida das pessoas e sermos exemplo. Se eu perguntasse para o irmão agora, para você que está do lado, não precisa nem olhar para a pessoa do lado, nem precisa me responder também, quem você tem como exemplo de piedade, quem você tem como exemplo de santidade, quem você tem como exemplo de alguém que, se você tiver numa necessidade extrema de eu vou falar com fulano porque ele vai orar e eu sei que Deus ouve a oração dele. Não que a sua seja fraca, mas alguém que você sabe que é o que é e Deus é na vida dessa pessoa. Pensa quantas pessoas você pode indicar. Se eu te perguntar, me indique uma pessoa que se pareça com Jesus que você conhece. Você vai ficar pensando, olha para o teto, olha para o isopor, passa do teto, vai para a armação de madeira, passa pelo roofing, vai para o céu, passa do céu dos céus, vai pelo espaço sideral, encontra um foguete, passa por cima e vai pensando. E não, vai achar muito poucos, porque, irmãos, nós não paramos para pensar que nós precisamos ser exemplos, que nós precisamos ser tratados por Deus, nós precisamos ser mudados por Deus, nós precisamos ser transformados pelo Senhor, para que pessoas vejam ao Senhor através da nossa vida, porque é muito abstrato você dizer, vai ler a Bíblia, olha, não olhe para mim não, olhe para Deus, olhe para você sim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, dizia o apóstolo Paulo. Será que ele é um só? Será que só ele pediu para que olhassem para ele? Se eu não conheci o apóstolo Paulo, para quem que eu vou olhar? É você, sou eu que precisamos ser exemplos, sermos mirados, sermos olhados, sermos tidos como exemplo. Cada vez que você fala, não olha para mim não, é porque você está fugindo do seu mandado, você está fugindo daquilo que Deus te pôs no coração e na vida para ser, e você não olha para mim não, você não quer se responsabilizar. Na verdade, você não quer se responsabilizar mesmo. Então você fala, não olhe para mim. Mas a Bíblia fala, sim, nós vamos olhar para você, nós vamos ter em você o exemplo para que nós vejamos ao Senhor. Há necessidade de mudança de comportamento. Por isso que muitas pessoas não querem que elas sejam exemplo, porque elas não querem mudança, elas não querem mudar. Mas se você deseja ser uma pessoa lembrada, um santo, alguém que o dia que você morrer, se quiser antes de mim, mas o dia que você morrer, a gente puder cantar com alegria e dizer, olha, deixou saudade, pessoa fiel, pessoa amada. Mas se eu for primeiro também, espero que vocês possam dizer isso de mim, além da minha esposa e da minha mãe, que com certeza vão ter que dizer isso, que era uma pessoa boa, era uma pessoa amada, era uma pessoa querida, que vão chorar de tristeza, não de alegria, porque nós precisamos trazer
inspiração para a vida das pessoas. E existem muitas pessoas que nos inspiram. Existem muitas pessoas que você pode dizer, olha, sem máscara nenhuma, essa pessoa, ela é a pessoa em quem eu me espelho. Muitos se espelham em artistas, em jogadores, mas são pessoas de uma vida tão devassa, de uma vida tão não digna de ser seguida. Muitos, não a maioria, não todos, mas muitos. E a pessoa se espelha nelas. Começa a pensar, se você não vai ser uma dessas pessoas que nessa manhã nós podemos sair e dizer, vou começar a me espelhar em você, Rodrigo. 2, você quer ser lembrado e com alegria dizerem, olha, o Senhor recolheu, mas Deus é bom. Vai ser lembrado. Descubra áreas e lugares a serem trabalhados, buscando servir e não ser servido. Tem gente que pensa que, olha, tudo a mim, só para mim, eu. Irmãos, nós precisamos nos doar e nos desgastar para com outras pessoas. Mas não é crente. Não tem problema, é ser humano, o coração bate. É pessoa. Ou se for um animal também, ajude o animal. Mas se a pessoa ajude. Primeiros domésticos da fé, a Bíblia fala em diversas situações. Mas porque não tem a mesma religião que eu, porque não tem o mesmo hábito que eu, porque não vão na mesma igreja que eu, então elas não são dignas de misericórdia e de ajuda? São sim. Ajude pessoas. Eu, quando fui visitar alguém ano retrasado no hospital, ela pegou e falou, olha, eu vou na sua igreja. Eu falei, eu não quero e não preciso que você vá na minha igreja por causa da minha visita. A minha igreja. A igreja que eu congrego está lá. Se você quiser, muito bem-vinda. Mas eu não estou fazendo por obrigação e nem como troca. Eu vim aqui porque me disseram que você precisava de oração, e eu vim aqui para te ver, te visitar, te conhecer, orar por você, bater um papo, oi, tudo bem. Se você sarar um dia e sair daqui, podemos tomar um café, e graças a Deus sarou e não tomamos o café. Veio aqui, mas depois também não veio mais, mas amém. Importante é que nós nascemos para servir, nós nascemos para ser úteis a alguém. Moody, é uma frase que eu achei interessante dele. Eu gosto do meu jeito de fazer as coisas mais do que do seu jeito de não fazê-las. Então se critica, se falam tanto, mas ele faz, ele tá, ele vai, ele vem. Mas por que faz? Vai deixar saudade porque tem implantado alguma coisa no sentido de servir e não de ser servido. 3, seja, olha a letra, solidário e não solitário. Por causa de uma letrinha, nós podemos incorrer num erro. Se você quiser ser lembrado, seja solidário, preocupe-se com o outro, sinta compaixão pelo semelhante, haja com generosidade. Me mandaram um vídeo esses dias e eu falei com o pastor Maurício sobre, que provavelmente também, depois eu vi que outros postaram um parecido, ou o mesmo, de crianças lá no Haiti, que a irmã Kátia conheceu, em que misturavam sal no barro e davam para elas como se fosse uma bolachinha. E elas comiam aquilo e ficavam com a boquinha manchada com o barro, um barro mole, óbvio, mas por causa do sal dava todo um gosto como se fosse alimento e comiam. Até que chega alguém da igreja com um ziploquezinho com pão e dá para essas crianças mostrando o que é o real, o verdadeiro alimento. Quando eu vi aquilo na hora, meu coração se condoeu. E eu chorei. Aí, literalmente, aí eu sei que alguém chora mais do que eu, pastor Maurício, liguei para ele e falei, pastor, o senhor viu? Aí não precisei nem falar toda a história. Ele falou, vi, chorei, estou com o coração preocupado, temos projeto, precisamos sentar e retomar algumas linhas de projeto para isso, porque há um coração que é como o coração de Deus, precisa arder, irmãos. O nosso coração precisa sentir a necessidade desse mundo. Nós não podemos perder para o diabo, nós não vamos perder para o diabo, nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus, sermos solidários, porque isso vai contar no dia da nossa morte. Se não receber galardão nenhum, pastor Damião, no dia que o senhor morrer, pelo menos nós vamos dizer, era solidário, era generoso, era um homem bom, vou sentir falta dele, me ajudava. Nós vamos ouvir gente falando assim, nós precisamos ter gente que fale assim. 4, procure fazer discípulos. Não tenha medo de ter pessoas que te observem. Ser exemplo, sempre. Ensine, dê o exemplo, busque aprender sempre. Humildade. Porque o segredo para não morrer, irmãos, o bom líder, ele ensina. O bom líder, ele age de acordo com o que ele ensina, ele não é fariseu, ele fala uma coisa e faz outra. Então ele ensina, ele age e ele tem humildade para perguntar quando não sabe. Ou humildade para buscar aprender. Nós não sabemos tudo, nós não nascemos prontos mesmo.
Quem nasceu pronto é micro-ondas, quem nasceu pronto é geladeira, quem nasceu pronto é carro e ainda assim dá uns defeitos, dá uns recalls, depois tem que voltar. Mas nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós não sabemos tudo, irmãos. Nós precisamos pedir àquele que sabe todas as coisas que nos ajude a fazermos discípulos e a sermos discípulos, a termos pessoas que andem após nós e que venham a ser bênção nas mãos do Senhor, porque nós não seremos eternos. Quando você não faz discípulos, quando você não deixa alguém que aprendeu alguma coisa com você, quem serão as 4 pessoas que vão carregar a sua alcinha? Me diga. Quem é que vai chorar e dizer, vai fazer falta, vai fazer falta? Se nós não fizermos discípulos, irmãos, nós estamos correndo o risco, até lá as máquinas inventam alguma coisa, mas é importante que nós façamos discípulos. Seja relevante, seja importante. Sabe o que é importante? Esse professor Cortella fala também, ele diz assim, olha, importante é quando você importa. Você abre e traz para dentro. Importação tem esse sentido, certo? Olha, nós vamos importar do Brasil a farofa para os Estados Unidos. Você importa, traz para dentro. Quando você exporta, você manda a farofa daqui para lá. Não manda nada, porque aqui não tem. Então você importa a farinha de lá para cá. Nós precisamos ser importantes para as pessoas. Importante é diferente de famoso, como eu disse. Porque o famoso não é tão importante, mas o importante se torna famoso. Quando você é importante para alguém, quando você faz falta para alguém, quando você é lembrado por alguém porque você, na vida dela, tem um destaque, isso vale mais do que muito. É por isso que a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo todo, porque para Deus, a alma, a pessoa, o ser humano é importante para Ele. Você talvez não esteja nesses bobeiras da vida, você não vai estar na televisão, nas manchetes de jornais, nas revistas famosas ou fúteis. Você não vai se tornar uma pessoa famosa, se torne uma pessoa importante. Se torne uma pessoa que, não que os outros vão depender de você, mas que você possa dizer, olha, eu vou me cuidar, eu preciso ter de Deus, eu preciso receber de Deus para abençoar, eu preciso fazer a minha parte, é ser importante, isso é imprescindível. Nós precisamos de uma igreja que seja importante aos olhos do mundo, não famosa. Há umas semanas atrás, o MSN, ele surgiu com as 12 ou 15, 12, eu acho, 12 mega igrejas na América, as maiores. E o curioso que eu li, a que tinha a número 12, recebia uma média de pessoas semanais em torno de 20 mil pessoas. Sabe o que é 20 mil pessoas atendendo a um culto, a 2 cultos, a 3 cultos, a 4 cultos? Então eles fizeram uma média de quantas pessoas foram no mês, dividiram pelas semanas e disseram, a 12ª recebe mais ou menos 20 mil pessoas. E a maior, a número 1, recebe 44 mil pessoas. Sabe o que é 44 mil pessoas num domingo adorando ao Senhor? É bastante gente, é bastante gente. Então eles chamaram de mega igreja. Só que para Deus, a mega igreja de 44 mil, ou a small church de 20, de 10, de 11 pessoas, é tão importante para Deus. E você faz diferença, você faz falta no coração de Deus, você faz falta para nós, você faz falta na comunidade, porque você é importante. Há uma frase que diz assim, saudade, aí eu pus até o nome do camarada, porque eu falei, olha, realmente tem que honrar. Saudade é um sentimento que, quando não cabe no coração, escorre pelos olhos. Não é bonito? Podia estar na Bíblia, né? Que bonito. Saudade é um sentimento que, quando não cabe no coração, escorre pelos olhos. Eu gostaria de ver e de saber. Eu não vou estar lá no dia, mas quantos vão sentir saudade de mim? Oh, depressivo. Não, é só um exercício de imaginação. Quantos sentirão saudade? Quantos chorarão de fato pela ausência? Embora sabendo que um dia estaremos juntos no Senhor. Mas aqui nessa terra, enquanto o Senhor não leva, enquanto a nossa hora não chega, nós vamos aprender a viver sem. E é difícil você aprender a viver sem uma pessoa que você amava. Mas só que existem pessoas que nós dizíamos que amavam, só que essa segunda parte não brota. Essa saudade não vaza pelos olhos. Fica na saudade, na memória, depois esquece.
Irmãos, é importante que nós sejamos relevantes para o mundo. De novo, importante, nunca mais vai esquecer. Seguir a Jesus, foi uma frase que eu pus outro dia no Facebook, num dos livros que eu li que estava lá, eu falei, uau, seguir a Jesus satisfaz a sua busca de significado pela vida. Ele proporciona causas pelas quais lutar, que vão além da fama e do prazer. Se alguém busca nessa vida só fama e prazer, existe uma causa muito maior quando você conhece a Jesus, qual seja, ajudar as pessoas que estão do seu lado. Você deixa de viver para si, você deixa de viver segundo os seus interesses, você passa a viver para Deus. E quem disse isso? Bono Vox, anterior Bob Marley. É ele mesmo, pelo menos é a citação que dá. Só ele para dizer se ele disse ou não essa frase. E, terminando, nós precisamos descobrir a razão de existir, irmãos. Nós precisamos saber, a minha existência é só para virar pó? A minha existência é só para que eu um dia almeje pelos céus, ou os céus? A nossa existência, irmãos, precisa ser vista diante de Deus como concretizada. Olha, eu vim porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu perguntei para Deus, qual é esse propósito? Deus fala, Deus traz, você começa a analisar e você descobre para que você está nessa terra. Você não é um pé de couve, porque se fosse couve ainda servia de comida. Você é mais do que uma couve, você é um ser humano cujo coração está em contato com o coração de Deus e há projetos de Deus que só serão feitos por você. Se você deixar de fazê-los, se você abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida, você é o único prejudicado. Você será o único que será cobrado pelos seus projetos frustrados, porque você não procurou em Deus saber o que Deus tinha para a sua vida. Ninguém entra numa empresa quando está atrás de uma vaga e chega lá e fica parado. Você procura saber, olha, eu gostaria de ser gerente aqui dessa loja. Aí, de repente, a empresa te chama, olha, nós aceitamos seu currículo, você é gerente. Você vai para lá de roupinha, terno, gravata, você sabe que tem uma mesa e um telefone, e você fica lá parado, sentado. Ou mesmo que não seja gerente, que seja qualquer coisa. Aí eu fui para lá para ser, Você chega lá, você vai tomar instruções daquilo que esperam de você. Qual que é a sua função, apesar de nominalmente você ser gerente, você ser vendedor, você ser encarregado, você ser mecânico. Você tem uma função e alguém vai dizer o que você deve fazer. Vocês, no alto da idade que têm, me ouvindo nessa manhã, nos seus 20, nos seus 30, nos seus 60, já descobriram diante de Deus qual é o chamado de Deus que vocês têm em sendo cristãos, em sendo filhos de Deus? O que Deus tem de ideia e de projeto para você e para mim? Você já se perguntou? Ou vai esperar chegar o último dia para descobrir que Deus tinha sonhos na sua vida e na minha vida que não se cumpriram porque você nem descobriu, você nem abriu, você falou que era difícil, que não sabia. Aí o que vai acontecer? Deus vai te chamar a atenção. Deus vai chamar a atenção. Porque, irmãos, não há ninguém que não tenha sido criado para nada. E terminando, agora mesmo é para valer, eu tenho duas frases que eu vi também, está num dos dois livros. Não me pergunte qual, quem manda ler dois ao mesmo tempo. O que estão fazendo com uma geração de pessoas que são ensinadas e passam pela vida na ponta dos pés a fim de chegarem à morte totalmente despreparadas. Há um evangelho tão macio, há um evangelho de gente que não gosta de ser confrontada, de gente que não gosta de pensar. Por isso que Romanos 8 fala para nós termos um culto racional em que você pare, que você pense. Então está se formando uma geração de gente que passa por essa vida com um sapatinho de algodão, que não sabe por que veio, não sabe o que está fazendo, finge que sabe para onde vai, então passa por uma vida tão macia, na maciota, que não sabe para que serve. Quando o evangelho entra na nossa vida, irmãos, o evangelho significa, evangelium, significa alvissareiro. O evangelho faz uma mudança, uma transformação, o evangelho seria uma água com gás na nossa vida, começa a borbulhar, ele começa a mexer em todas as áreas, porque o evangelho traz transformação na nossa vida. Não passemos por esta vida com um sapatinho de algodão. Precisamos ser capacitados por Deus. E agora eu termino de verdade. A minha frase: nossos ancestrais
temiam a Deus. As pessoas mais antigas temiam a Deus. Hoje em dia, as pessoas temem a morte. Elas não temem mais a Deus, elas temem a morte, o medo de morrer, porque descobrem que não estão preparadas. Descobrimos que não estamos com o suficiente arsenal pronto para irmos para o outro lado. Nós não estamos preparados para morrer, então isso nos dá medo, isso nos inflige um terror. Mas sabe que quando você tem Jesus, que quando você encara a morte de frente, aliás, você não encara, Jesus vem falar, não, ele não, agora ele dorme e você passa, a morte não nos alcança. Quando nós falamos em morte, nós falamos no sentido figurado, sim, que um dia nós vamos morrer, mas na verdade nós não vamos morrer, nós vamos dormir no Senhor para que Ele, no seu tempo, ao nos acordar, nos faça estar juntos com Ele. Mas nós seremos lembrados, nós precisamos ser lembrados como gente que fará diferença, como gente que precisa dizer, olha, houve lágrimas, houve sofrimento, houve dor, morreu, acabou a carreira, mas eu sinto falta, vai fazer falta porque deixou um legado, não deixou uma herança. A herança corrói, herança é aquilo palpável, herança é algo tangível. Agora, quando nós deixamos um legado, o legado ele é intangível, o legado fica aqui dentro, e ele começa a ser praticado. A igreja de Jesus precisa deixar um legado que não será roubado. Nós precisamos deixar legados que façam com que as pessoas que vierem após nós sejam pessoas que entendam o propósito e o projeto de Deus e que pelo menos chorem quando nós morrermos e que sigam a sua vida com alegria, sabendo, fomos criados por alguma coisa, deixamos saudade. Eu tenho muitas saudades de muita gente que já foi, e cada vez que alguém liga, eu converso com alguém que há muito tempo eu não falava no Brasil, e que eu pergunto por alguém que morreu, me dá um nó no coração, porque eu gostaria de ter voltado ao Brasil e abraçar pelo menos umas 100 pessoas que eu via Jesus no rosto, e que eu sei que já foram levadas e que morreram, também depois de 15 anos. Mas a alegria é essa. Fizeram a sua história, fizeram parte da minha história, e o dia que nós fomos para os céus, se Jesus permitir, eu quero chegar e dizer, pastor Marcos, o senhor, não que o senhor vai primeiro, não é desejo não, hein? Mas caso o senhor vá sem eu saber, eu quero chegar no céu e dizer, olha, o senhor fez falta para mim, o senhor me ensinou, o senhor me ajudou, o senhor, vou chorar, irmãos. A Bíblia diz que nós podemos chorar, nós podemos ter luto, mas o nosso tempo de luto passa. Para aqueles que são importantes, para aqueles que permanecem num cheiro, numa palavra, numa lembrança de uma risada, foram e são pessoas importantes. Agora, aqueles que foram sem deixar saudade, nós nem lembraremos do nome mais. Amém? Seja importante ao seu irmão, mas principalmente, seja importante para Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te damos graças sempre, porque a tua bondade, Senhor, o teu amor, o teu carinho e a tua fidelidade nos ajudam. O Senhor nos conhece por dentro, o Senhor nos conhece por fora. A tua palavra diz que foi o Senhor quem nos entreteceu, nos deu os contornos que temos, ou antes disso, antes que não fôssemos nada, fôssemos substância informe. É assim que o Senhor nos trata, substância informe, nós não éramos nada. O Senhor já nos conhecia. Por isso, Pai amado, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, para que sim, nós possamos deixar rastros nesta terra, não porque fomos pesados, não porque fomos angustiadores, não porque fomos cruéis, não porque fomos maus, mas porque o Senhor nos transformou, porque o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu pessoas, o Senhor nos deu amigos, o Senhor nos deu família, Senhor, e deixamos neles marcas importantes de aprendizado, de ensino, de compartilhamento, de auxílio, de ajuda, de perdão, de ensinamento. Senhor, que nós possamos fazer falta sim às pessoas, mas quando nós chegarmos diante de Ti, Senhor, com o coração desnudado, com o coração revelado, sabendo que cumprimos o projeto e o propósito que o Senhor tinha para a nossa vida em amor, em graça, em satisfação, e sermos recebidos por Ti, ó Deus, com o galardão, com o reconhecimento de que somos Teus filhos e que o Teu coração se orgulhou da nossa vida nesta terra e os propósitos que o Senhor deu para nós.
concretiza, Senhor, realiza os teus projetos no nosso meio, que nós tenhamos uma comunidade sarada, que nós tenhamos irmãos que sejam diferenciados, que nós tenhamos vidas que venham fazer diferença, vidas que sejam valorosas, vidas que sejam mais caras do que um iPhone, vidas que sejam muito mais caras, ó Deus, do que roupas, vidas que sejam caras, ó Deus, porque nós queremos sentir saudades dos nossos irmãos, nós queremos abraçar os nossos irmãos porque nos fazem falta e estamos indo, Senhor, para casa, nós estamos indo para lá. Eu sei que o Senhor tem projetos diferentes na nossa vida, tempos diferentes, o Senhor tem caminhos diferentes e nós vamos, Senhor, mas no dia que o Senhor nos chamar, permita que a nossa memória, permita, Senhor, que as nossas ações, permita que os nossos atos falem, Senhor, mais alto do que o sangue, Senhor. Faz com que essas coisas fiquem na nossa memória, na memória dos nossos irmãos, que o Senhor nos usou, que o Senhor nos ajudou, que o Senhor foi a nossa alegria e que nós fomos exemplos para alguém, seja em casa, seja na vizinhança, seja na escola, seja com os amigos, mas que o Senhor seja glorificado em todas estas coisas, porque é para isso, Senhor, que nós vivemos, é para isso que nós queremos estar contigo, para engrandecer o teu nome e te adorar pelos séculos dos